meus irmãos que gostam de ouvir as palestras que falam de coisas de esperança, de paz, de amor, que gostam de estar envolvidos na energia do bem, na energia da paz. Estou aqui, então, nesse momento, junto com vocês, percebendo e sentindo a presença dos irmãos do plano superior, os mentores da Comunhão Espírita de Brasília. Então eu convido a todos nesse instante para que possam, junto comigo, orar. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, em sua misericórdia infinita, em sua bondade, oramos a Ti nesse instante, Senhor, te agradecendo a oportunidade santa desse encontro, rogando a Ti a presença dos benfeitores espirituais, aqueles espíritos amigos que sempre vêm trazer, nas horas de dificuldade, a esperança, a paz que tanto necessitamos. Rogamos a Ti, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, a Jesus de Nazaré, que esteja conosco nessa hora, trazendo a lembrança da Boa Nova, trazendo as energias santas do amor, quando aqui esteve conosco. Envolve, Senhor, a todos aqueles que estão conosco nesse instante, e que esses pensamentos de paz possam ser multiplicados, adiados para todos aqueles que pensarmos nesse instante, que estão em sofrimento e necessitando da Tua presença. Ser conosco agora e sempre, Jesus, e nos abençoa. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, o propósito desse nosso encontro de hoje não é exatamente trazer aqui conselhos, aconselhamentos, nem tampouco trazer aqui lições catedráticas de psicologia ou da psicanálise. Muito ao contrário, é falar de Jesus, é falar da Boa Nova, é trazer esperança aos corações que estão em sofrimento, principalmente no momento em que nós estamos vivenciando. E o tema de hoje ele é bastante oportuno para que nós possamos olhar para dentro de nós e se reconhecermos esse sentimento perverso, que é a tristeza, alguns atos, algumas atitudes que podem nos ajudar e trazer esperança. Se nós tivermos a graça e a bondade de Deus e não estivermos nesse momento vivenciando a tristeza, mas se conhecermos alguém que está vivendo esse momento tão delicado da vida, nós possamos, de alguma forma, nos fazendo do auxílio do plano superior espiritual, dos bons espíritos, auxiliar a esses irmãos que estão em sofrimento. A tristeza, segundo o dicionário, e nós não podemos ficar restritos à questão do dicionário, ela é definida da seguinte forma: estar triste é sentir-se deprimido ou infeliz em alguma resposta a uma perda que tivemos. Ela é sinônimo de sofrimento, de desânimo, de decepção e, sobretudo, a tristeza é a falta da alegria. A alegria é o contrário, é o oposto da tristeza. Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, a tristeza é um sentimento normal, ela é inerente à vida de todos os seres e ela é vivida no nosso cotidiano. Segundo Freud, ninguém pode ser alegre a vida inteira. A tristeza ela vem em momentos exatamente dessa decepção, dessa perda que nós temos, que pode ser um fator simples, corriqueiro, ou um fator mais grave. O fato é que a tristeza ela pode levar e desencadear doenças terríveis se não for cuidada numa fase inicial. Nessa fase inicial, nós às vezes nos tornamos tristes por coisas fúteis, porque um acidente do automóvel, um trabalho que às vezes nós esperávamos ter um entusiasmo e ele não foi
muito feliz. Se alguém estava na proposta de estudando para um concurso, um vestibular, um concurso público, se esforçou e não conseguiu a aprovação. A doença que veio acometer um familiar, uma perda que veio, de alguma forma, nos trazer questão financeira. O fato é que a tristeza ela está no dia a dia da pessoa. O time de futebol, as relações sociais, o esporte, quando a gente não consegue atingir uma meta dentro do esporte, aqueles que são mais dedicados à questão do atletismo, da educação física. O fato é que a tristeza ela faz parte do nosso dia a dia, assim como a alegria. A questão é que, segundo Freud e também segundo o psicólogo Rollo May, que nos traz essa questão da tristeza de uma forma um pouco mais aprofundada, quando ele vai fazer na sua pesquisas, nos seus estudos, nas suas obras, um estudo direcionado à questão existencial, do existencialismo propriamente dito, e ele diz que se nós não nos cuidarmos, e a psicanálise fala sobre isso, a psicologia fala sobre isso, e não tomarmos conta de alguns pequenos fatores que nos acometem por conta da nossa vida, do viver, do vivenciar, do existir, nós podemos ser levados à patologia grave, que começam lá com o vazio existencial. O vazio existencial é um vazio na vida, uma falta de propósito para viver, uma falta de sentido para a vida. Nós não encontramos mais alegria, nós não encontramos mais positividade na vida, e nós somos levados a ter pensamentos menos dignos. E a psicologia nos alerta para algumas causas que nós temos que identificar. Por exemplo, quando eu estou acometido da tristeza, e é numa tristeza comum, numa tristeza normal, de vida, ela vem e vai embora. Eu me entristeci hoje, mas amanhã, no dia seguinte, eu já me encho de esperança e eu sigo com a minha vida. Então, a tristeza ela vem, é um sentimento que vem e vai, mas se a tristeza fica e ela se acomoda dentro dos nossos pensamentos e ela passa a fazer parte da nossa vida e até mesmo a nos dominar, e tem alguns pequenos sintomas que nós podemos observar, não aqui clinicamente dentro das psicoterapias, nós estamos falando aqui como uma pessoa que leu e está retransmitindo, porque quando chega nessa fase, nós temos que procurar a ajuda dos psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, para cuidar disso. Mais alguns sinais. Quando nós queremos viver em isolamento, não queremos mais estar com ninguém. Quando nós começamos a ter pequenos pensamentos suicidas, e esses pensamentos se avançam, e nós tentamos o suicídio ou pensamos de uma forma mais firme no suicídio. Se nós temos uma tristeza constante, que ela faz parte constante da nossa vida, mas ainda não se tornou uma depressão, mas ela está muito perto. Se nós temos o choro frequente, vontade de chorar sem ter causa. E ainda também muito mais preocupante é se nós sentirmos essa opressão, esse sentimento da tristeza, e não conseguimos extravasar também através do choro. Quando nós temos perda de interesse em atividades que antes nós gostávamos muito. Puxa, antes eu gostava de correr, eu gostava de nadar, eu gostava de me alimentar de tal prato, eu gostava de ver o pôr do sol, eu gostava do sorriso das crianças, eu gostava desse trabalho, eu gostava dessa tarefa, eu gostava de ler, e a gente começa a deixar de gostar de coisas que nós gostávamos muito. Quando nós somos entregues ao ócio, à preguiça, a preguiça que nos leva a um cansaço, a um desânimo, fadiga extrema, esse cansaço que a gente não consegue dominar e tirar da gente, essa preguiça. Mudanças de padrões no apetite, se eu sinto desânimo na hora de comer e não tenho nenhum apetite, ou se ao contrário eu começo a comer numa compulsão. A questão do sono, a perda do sono, a insônia, ou então um sono profundo que me dá alto lá.
são questões ligadas à questão psicológica, às emoções que precisam ser resolvidas pela medicina. Talvez alguns fatores até que tenhamos perdido na questão neurológica, repor com medicamentos, mesmo que seja breve, mas com receituário médico, é importante. O fato é que nós, quando sentirmos essa causa, segundo Kardec, está lá em o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, quando o Espírito Lacordaire nos traz sobre a questão da melancolia e do desânimo e da tristeza, quando nós sentimos uma tristeza breve, que não sabemos de onde vem ou não identificarmos a causa, Lacordaire ele nos ensina que nós devemos combater isso com uma energia muito forte e não deixar que esse sentimento tome conta da gente. Lacordaire vai mais adiante e ele diz que mesmo nas entre aspas, perdas afetivas por sentimentos que nós tivemos de uma relação matrimonial que foi interrompida, um casamento que terminou, uma relação, um namoro, seja o emprego que perdeu, que faz parte da vida, porque o ser humano ele tem sempre dentro de si o anseio de melhorar, de progredir, de tornar-se alegre. E o fato é que se nós não nos dermos conta disso e não frearmos isso e não combatermos essas situações, elas podem se associar a uma questão obsessiva, porque nós estaremos aí, no caso, ligados ao pensamento de dor e da tristeza que nós, quando pensamos, nós irradiamos para uma dimensão e esse torna-se vivo, ele torna-se matéria espiritual. André Luiz, quando fazia suas viagens de nosso lar para o nosso planeta, que passava nas proximidades das regiões umbralinas, que são muito próximas da Terra, ele sentia a vibração densa proveniente do pensamento, da angústia, da tristeza, das depressões, da ira, do ódio. São pensamentos que estão aí em volta do nosso planeta e que nós precisamos romper e quebrar urgentemente esse tipo de pensamento. Nós não podemos abraçar esse tipo de ideia e expulsar. Muitas vezes, se a ideia ela não é nossa e nós não temos motivo para abraçar essas ideias, é exatamente o que nos ensina Kardec. É o que nos diz Lacordaire, nesse item 25 do capítulo 5. Nós temos que expulsar de nós, repreender, reprimir esse pensamento, porque nós podemos estar aí sentindo a presença de pensamentos menos dignos e muitas das vezes de irmãos nossos que estão no sofrimento. No momento em que nós estamos vivendo, o nosso planeta está sobre o manto negro do luto pela tristeza da despedida dos entes queridos, dos irmãos que estão partindo, do fator econômico que está mexendo profundamente com as famílias, pais de família no mundo inteiro, passando necessidade. E isso traz uma preocupação, traz uma ansiedade, traz a tristeza, e esse pensamento ele envolve o globo. E nós temos que ter muita cautela, muito cuidado para lidar com isso. Chico Xavier, através de Bezerra de Menezes, ele nos ensina em um dos seus contos, o Dr. Bezerra de Menezes faz uma comparação de nós como se formos aí um carvalho. O carvalho é aquela árvore imensa e frondosa. E Dr. Bezerra dizia, através da psicografia santa de Chico Xavier, que havia na beira de um rio um carvalho lindo e frondoso, com seus galhos verdes que abrigavam os pássaros. E ali as pessoas, pela manhã ou à tarde, se sentavam à beira daquele rio, à sombra, e podiam sentir a brisa, o vento bater nos seus rostos, nos seus corpos, e observar ali protegidos do sol. Os pássaros se faziam presentes no carvalho, ele abrigava os pássaros para os seus ninhos, para os seus cantos. Os animais ali se aproveitavam. E o carvalho vivia naqueles momentos de paz, de alegria, na sua imponência,
imenso, com seus galhos verdes, seu tronco maravilhoso. E, de repente, na raiz do carvalho, se instalou um pequeno cupim, um pequeno verme. Ele se instalou e foi aos poucos comendo a raiz do carvalho, se transformou em centenas de cupins e vermes, em milhares, em milhões que foram corroendo a raiz do carvalho. E na primeira tempestade que veio, na primeira ventania que veio, o carvalho com suas raízes frágeis, corroídas pelo pequeno verme que se instalou, ele tombou às margens do rio. Dr. Bezerra de Menezes diz que nós podemos assimilar esse carvalho aos nossos corações. E às vezes pequenas ideias ali se instalam e elas vão tomando proporções através dos nossos pensamentos. E nós vamos aglutinando pensamentos de irmãos do plano espiritual ou no plano físico que vibram na mesma sintonia, no mesmo diapasão, na mesma sintonia da tristeza. E aquilo se aloja como um pequeno verme da tristeza dentro do nosso coração. E nós nos sentimos extremamente tristes, passamos por crises existenciais, pela depressão e tombamos nessa doença terrível que acomete a milhões de pessoas no mundo e com essa pandemia tende a aumentar. Então nós temos que lutar contra esse tipo de sentimento que não nos faz bem. A psicoterapia, a psicanálise nos dá algumas pequenas sugestões também do combate a esse tipo de pensamento danoso para o ser humano. Diz que nós podemos, nos momentos em que estivermos tristes, conversar ou passar algum tempo com amigos ou familiares, se esforçar para sair do isolamento e passar um tempo com amigos, conversar, expor o problema, falar sobre o problema, evitar pessoas e ambientes tóxicos. Quando nós estamos tristes, deprimidos, nós não temos que procurar, infelizmente, a companhia das pessoas que estão entristecidas, porque também nós vamos estar atraindo ainda mais para junto de nós irmãos do plano espiritual com os mesmos sentimentos. Praticar atividades prazerosas, algum jogo, ouvir boas palestras, coisas que nós gostamos de fazer, atividade física, uma boa alimentação, sair da rotina, quebrar paradigmas e fazer coisas que nós nunca tivemos tempo para fazer e nós vamos buscar. Cursos que nós deixamos de fazer por conta do ócio e agora arregaçar as mangas e fazer. Atividades. A hidroginástica é uma excelente atividade. As corridas, as caminhadas, com a máscara, mas devemos fazer, sair da rotina. Dedicar-se à alegria de alguém. Nós observamos nos dias atuais como as pessoas estão tristes. Nós temos observado porque os semblantes ficam fechados. As pessoas não percebem que estão entrando na sintonia da tristeza. E o meu neto, no outro dia, me corrigiu, me perguntou: vovô, o que está acontecendo com você? Você está triste? E, na verdade, não era um momento de tristeza, mas ele percebeu em mim. Era um momento de compaixão pelo que as pessoas estão vivenciando no mundo. E nós temos que saber diferenciar a compaixão e não nos sentirmos tristes como aqueles que estão tristes. Porque senão, como nos ensina Jesus, é cego guiando o cego e vamos todos para o fundo do poço. Os semblantes entristecidos. Essa figurinha aqui ela é bem comum hoje em dia na internet. Somos nós tristes. O rosto fica com um semblante diferente. Nós não queremos isso. Nós temos, como cristãos, como espíritas, que levar uma palavra de incentivo, levar esperança, falar se aquela pessoa perdeu, entre aspas, desencarnou, é como nós dissemos na doutrina espírita, o ente querido, um filho, uma filha, um marido,
uma esposa, um sogro, uma sogra, um irmão, uma irmã, um amigo muito querido que partiu, falar da sobrevivência da alma com muita cautela, respeitando a religião e a religiosidade de cada um e o momento do luto de cada um. Mas falar, levar esperança sobre a continuidade da vida. Então, o levar a alegria, dar alegria a alguém, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E nós temos que buscar isso, buscar a memória de bons momentos, lembrar de coisas boas, da nossa juventude, da nossa vida, de momentos atuais, buscar imagens positivas na vida, ler um bom livro, ouvir uma boa palestra, ouvir uma boa música, uma música que nos exalta, não a música que nos põe para baixo. Assistir a comédias agradáveis e não a filmes que nos entristecem. Buscar, de alguma forma, a alegria. É porque se nós nos deixarmos contagiar sem a alegria, nós vamos ser pessoas tristes e nós não queremos isso. Nós temos que nos sentir felizes e alegres. Procurar a presença de Jesus é fundamental nos momentos atuais. Procurar a presença dos bons espíritos, dos bons amigos espirituais e nos colocar em prece, em oração, para que tire aquela energia da tristeza de nós. A meditação é boa. O momento em paz, o encontro com essas almas belas e queridas, a prece, na prece nós conseguimos atrair para junto de nós espíritos belíssimos, almas muito queridas e amigas, amorosas, que vêm nos renovar a esperança. Nós podemos orar pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, por todos, não só pelos que nós conhecemos, mas pelos desconhecidos. Isso acontece na nossa vida. Às vezes passam pessoas na vida da gente e nos enchem de alegria e partem. Então vamos lembrar delas com um sorriso alegre que elas deixaram na nossa memória. É importante também para eles, é importante para nós. Evangelho de Lucas, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do item 13 ao 33. Nos conta Lucas, chama-se a estrada de Emaús. Eles estavam, dois apóstolos, caminhando pela estrada de Emaús. E ali era o domingo da Páscoa. Jesus havia passado por todo aquele sofrimento na cruz, havia desencarnado, e os apóstolos estavam extremamente apreensivos, preocupados de como é que eles conduziriam as suas vidas sem Jesus. Ele havia desencarnado. E aqueles dois apóstolos, um deles é Cleopas, está lá em Lucas, o nome dos apóstolos que caminhava era Cleopas, um dos seguidores de Jesus, e ele conversava com outro amigo sobre os acontecimentos, sobre a forma que Jesus foi injustiçado na cruz, sobre a forma que eles maltrataram e desrespeitaram a Jesus, sobre a forma que ele, pelos doutores da lei, foram entregues às autoridades romanas. Toda aquela tempestade daquele momento, e Jesus havia partido e eles estavam profundamente entristecidos, estavam angustiados, estavam chateados, porque não encontraram Jesus. E quando eles iam conversando, Jesus apareceu para eles na estrada de Emaús, que era uma cidade muito próxima. Já era o fim de tarde, quase anoitecendo, quando eles falavam das coisas, dos últimos acontecimentos. E aquele que era Jesus se apresenta para eles e eles não o reconhecem. Segundo Lucas, eles estavam com seus olhos fechados e caminhavam até talvez pelo entardecer já quase anoitecendo, e eles não reconheceram a Jesus. E Jesus se aproxima e pergunta: por que vocês estão conversando dessa forma? E sobre o quê? E eles então dizem a Jesus: se tu és um peregrino de Jerusalém
e estivestes lá agora, e tu não sabes dos últimos acontecimentos? E Jesus então percebe no coração deles a falta de esperança, a tristeza, a decepção, a angústia daquela hora. E nós, às vezes, nos sentimos assim no caminhar da nossa vida. E Jesus, então, começa a falar das Escrituras para eles, desde os tempos de Moisés até os dias atuais, dos milagres que Jesus havia feito, das coisas santas, dos sermões que havia proferido. Jesus traz todo, todo o conhecimento profético para aqueles dois, e eles ficam encantados, mas não reconhecem. Chegam finalmente na aldeia de Emaús, e como já estava anoitecendo, encantados com aquela conversa prazerosa, eles convidam o peregrino, que era Jesus, a entrar para sua casa. Então Jesus entra na casa daqueles dois apóstolos, daqueles dois seguidores, se senta à mesa e começa a falar das coisas santas, das bem-aventuranças, relembrando aqueles momentos felizes e faz com eles uma oração, aquela oração que ele havia ensinado, que é o Pai Nosso. Eles se sensibilizam e Jesus então pega o pão, o alimento, parte e dá a cada um. Naquele instante, eles tornaram a abrir os seus olhos e percebem a presença de Jesus entre eles. A alegria se instala. E, de repente, Jesus some daquele momento, daquele encontro, e eles ficam somente os dois. E dizem um para o outro, enquanto nós caminhávamos com ele ao nosso lado, triste, ele nos trouxe a mensagem de fé e de esperança, e nós só estávamos preocupados com a tristeza, com a falta de fé, detidos num pensamento da depressão, da angústia, da ansiedade. E o Mestre estava o tempo inteiro conosco. Às vezes, irmãos queridos, nós somos assim, na estrada de nossas vidas, caminhando entristecidos pela necessidade do viver, nós insistimos em caminhar de braços dados com a tristeza. E nos esquecemos que fazendo uma oração, porque Jesus assim nos prometeu, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu com eles estarei. E nós estamos enseguecidos, e às vezes passa em nossa vida o contato com uma pessoa que às vezes nem tomamos conhecimento, porque não a conhecemos. Um ancião, um jovem, uma criança, e nos traz uma mensagem de despertar para que nós tiremos a cegueira dos nossos olhos e voltemos a ter esperança e alegria. E nós então sentimos novamente a presença de Jesus nesse convívio de Jesus, chamando Jesus para dentro da nossa casa, que é o nosso coração, dos nossos pensamentos, que é mais digno. A casa vazia é uma casa que deve ser preenchida com o sentimento do amor de Jesus, com a paz que Jesus nos deixou. Ele está sempre entre nós. Ele está aguardando o nosso convite para que nós possamos caminhar com eles ombreados, sentir o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é poderoso para destruir, para acabar com esse sentimento de tristeza, para que nós nos tornemos pessoas alegres novamente. André Luiz, se me permitem, já estamos concluindo, ele nos traz também algumas orientações para que nós possamos eliminar a tristeza do nosso convívio. E eu peço aqui autorização para você, para que nós possamos juntos ler essa passagem bela de André Luiz. Nós vamos encontrar a mensagem chamada Busca e acharás.
diz André Luiz, através da psicografia santa de Chico Xavier, sempre com um sorriso farto nos lábios, para nos atender e nos socorrer. É o exemplo da alegria verdadeira, da presença perene de Jesus nos nossos corações. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhes enobreçam o pensamento. Preste um favor especialmente aquele favor que há dias você vinha adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam a dificuldade maior que a sua. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos nós estamos caminhando para adiante, através de problemas e de lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomode com a inércia em momento algum. Em Eclesiastes, Jesus nos convida para um banquete. No Apocalipse também. Jesus nos diz no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jesus disse: se eu bater a porta e me convidas para entrar, eu entrarei, estarei contigo, e contigo cearei, e contigo repartirei o pão. Que Jesus nos abençoe. Abra a sua casa para que Ele possa te visitar. Ainda hoje, é promessa divina que conosco Ele estará. Muita paz, muita luz para todos. E olha, alegria, sorriso. Jesus nos abençoe, nos ampare.